O terceiro anjo derramou a sua taça da ira de Deus, e desta vez os rios e as fontes de águas, toda a água doce, também se transformou em sangue. Existe também aqui certa similaridade com o toque da terceira trombeta, quando algo parecido com uma grande estrela caiu do céu, atingindo a terça parte dos rios e das fontes das águas, as quais se tornaram venenosas, provocando a morte de muitos. Neste flagelo, toda a água doce é atingida. O texto não registra o efeito do flagelo, mas podemos presumir que ele trouxe muito sofrimento e morte, pois a água é uma necessidade básica para a vida humana. Não há no texto nenhuma indicação do significado da expressão anjo das águas, do versículo 5. Segundo o pensamento hebreu, todas as forças naturais, o vento, o sol, a chuva, as águas, têm seu anjo que os governa. Estes anjos eram os servos que ministravam a Deus e tinham sido nomeados por Deus para desempenharem, como encarregados dos distintos aspectos da natureza no universo inteiro. No capítulo 7, versículo 1, encontramos 4 anjos que controlam os 4 ventos. E no capítulo 14, versículo 18, o anjo que tem poder sobre o fogo. Em Enoque 66, versículo 2, lemos de anjos que estavam acima do poder das águas e que tinham autoridade para reter as águas. Desta forma, podemos apenas supor que se trata naturalmente de algum arcanjo que possui a incumbência de zelar pelas águas do nosso planeta. A voz deste anjo proclama a justiça dos juízos de Deus sobre os que derramam o sangue dos santos e dos profetas de Deus. O seu julgamento corresponde ao mal que fizeram. Por este motivo, uma voz que vinha do altar afirma que o juízo de Deus não era algo arbitrário ou caprichoso, mas verdadeiro e justo. A última aparição do altar foi no 5º selo, quando as almas dos santos mártires do cristianismo clamavam com grande voz debaixo do altar pela vindicação da justiça divina, dizendo: "Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?" A primeira parte da resposta de Deus àquela oração foi enviar, no lugar de punição, uma advertência com as trombetas. Mas agora, a sua resposta se completa literalmente com uma vingança, pois nesse flagelo não há limites. Este é o momento em que Deus responde à súplica dos seus santos, julgando seus opressores e vingando seu sangue derramado. A referência aqui são casos concretos de perseguição no Império Romano. É importante ficar claro, bem claro mesmo, que o Apocalipse foi escrito para servir como uma espécie de manual dos mártires do cristianismo. A igreja cristã sofria naqueles dias sob as perseguições do imperador Domiciano, e João esperava que as coisas piorassem ainda mais. Portanto, ele escreveu seu livro para as igrejas da Ásia Menor, a fim de consolá-las e fortalecê-las. É como se ele tivesse escrito: o martírio não pode prejudicar a alma. Nenhum dano permanente pode ser imposto a um homem realmente bom. O mal será finalmente punido. Cada qual colherá aquilo que tiver semeado. Este versículo deixa entendidas todas essas ideias, aplicando-as historicamente aos cristãos que sofriam sob as perseguições romanas por se recusarem a fazer parte do culto ao imperador, quando o imperador romano era forçosamente adorado pelos seus súditos. Profeticamente falando, entretanto, essas palavras se aplicam aos crentes mártires que sofrerão por mandato do anticristo, chegando o tempo da tribulação dos últimos dias. Importante ficar claro isso. Mas até mesmo esses serão vingados. Portanto, os que foram dedicados a Deus são os membros da igreja cristã. Os profetas não são os do Antigo Testamento, mas sim os da igreja. 1 Coríntios 12, versículo 28, Atos 13, versículo 1, Efésios 4, versículo 11. Os profetas eram os dirigentes da igreja e assim, como tais, eram os primeiros a sofrer em qualquer perseguição. O castigo tremendo dos que perseguiram aos líderes e aos membros da igreja cristã, que derramaram o sangue inocente, é que desaparecerá para eles a água de toda a terra e terão para beber somente sangue. Esta quarta taça tem mais ou menos o mesmo caráter da quarta trombeta, registrada em Apocalipse 8, versículo 2.
Ali fica escurecida uma terça parte do Sol, da Lua e das estrelas. Mas aqui, o Sol é afetado de outro modo e seu poder é tremendamente aumentado, e isso é exatamente o contrário do que sucedeu quando do juízo da quarta trombeta. Este flagelo produz um calor de tal ordem que aflige as pessoas com uma terrível insolação. O calor do Sol, que ordinariamente transmite vida, tornar-se-á um meio de terríveis torturas. A frase "foi-lhe dado queimar os homens com fogo" indica que esta praga não provém do calor do Sol, mas do julgamento soberano de Deus que está acima dos processos da natureza. É importante observar que o texto constata que as pessoas atingidas reconheceram tratar-se de uma ação divina, mas seus corações são tão endurecidos e teimosos por terem escolhido seguir a besta que, ao invés de caírem de joelhos para confessar humildemente sua dependência de Deus, eles blasfemam o seu nome e teimosos se recusam a se arrependerem. Quando estudamos anteriormente o toque das 7 trombetas, vimos que João descreve os incrédulos recusando-se a dar ouvidos àquele alerta destinado também a conduzi-los ao arrependimento. Aqui, João resume este fato com uma expressão que parece misturar tristeza, pesar e até mesmo uma certa melancolia. Nem se arrependeram para lhe darem glória. Como se recusam a dar ouvidos a esses alertas, devem assumir a plena responsabilidade dos seus atos e enfrentar a implacável ira de Deus. Este é um tema recorrente nesse livro e principalmente neste capítulo. Esses flagelos enviados por Deus ainda contêm o propósito de provocar arrependimento naqueles que se mostram com os corações endurecidos, mesmo diante das grandes manifestações do poder de Deus que o derramamento dessas taças representam e provocam. No Antigo Testamento, quando Deus realizou sinais e prodígios semelhantes no Egito, Faraó recusou-se a ouvir a voz divina e repetidamente endureceu o seu coração, recusando-se a libertar o povo de Deus. Numa atitude que é explicada pelo apóstolo Paulo como sendo um ato do juízo divino, no qual Deus entrega essas pessoas às consequências desastrosas da sua própria incredulidade.